Então, pessoal, eu já gravei esse vídeo aqui em 5 vezes, sempre dá um erro diferente. No caso, teve uns vídeos que só ficou muito longo, eu resolvi regravar. Aí quando eu consegui gravar o vídeo perfeitinho, deu um erro de cores lá. Aí eu vi que era um programa que mexe no meu IP aqui, que eu tava usando, que tava bugando. Mas vamos lá. Primeiro, vocês vão entrar aqui no diretório do projeto. Vocês vão dar um cd front-end e npm install. Esperar aqui rapidinho, tá instalando as bibliotecas. Instalou. Pode fechar e for rodar o script.py, que é um código que eu criei para rodar o projeto, né? Então, se vocês não quiserem, vocês podem só rodar o front-end e o back-end separadamente. Tá funcionando o projeto. Isso aqui é só alguns detalhes, né, que tá em produção, mas a gente vai arrumar. Caraca, ficou grande esse modal, hein? Tá, deixa eu fechar aqui. Vocês vão minimizar. Agora abre mais um terminal. A gente vai usar esse terminal lá na frente. Tá. Então, como é que faz o código? Primeiro, a estrutura dos nossos arquivos. Vocês vão ver aqui em front-end, Cypress, end-to-end, e aqui vai ter o step definition, e dentro do step definition tu vai criar outro arquivo .feature, que vai ter tua feature, teus cenários e as etapas. E aqui tu vai ter que criar uma pasta com o mesmo nome do teu arquivo, e dentro dela tem que ter o index.js, que é onde ficam os testes. Então, vou falar aqui para vocês 3 pontos essenciais que me deram muito dor de cabeça e que vão ajudar vocês a escrever teste de forma mais rápida. É, Dois desses pontos são em relação a como a gente fazia os testes antes. A gente tinha uma função para o cenário e funções para cada etapas. E etapas tipo, idênticas, a gente tem que copiar e colar o código. Quais são as duas mudanças que vão ter em relação a isso? Agora a gente não precisa mais copiar e colar o código, porque a gente não vai colocar o cenário dentro de uma função grande. A gente vai criar uma função para cada etapa e é isso. E aí tem que ter uma função para todas as etapas aqui. E aí a própria biblioteca ela vai mapear automaticamente e vai utilizar essas funções para testar nosso código. É, e outro ponto em relação a isso é que o nosso arquivo de teste não vai estar tão bem estruturado e organizado em funções para cada cenário. Ele vai estar um pouco mais bagunçado, mas a gente vai ter reutilização de código, então ele vai estar menor. Isso é muito legal. Então vamos aqui tem no meu cenário de criar um review. Vou mostrar aqui para vocês um index. Vocês vêm aqui, ó, vocês vão importar o given, when, and e then. Eu impostei esse before e after, que é uma coisa que ele na bibliografia da disciplina, no livro lá do SAIS, que é um factory que ele cria dados fictícios para o teste. Como a entrega é dia 23, eu não recomendo vocês fazerem isso, mas eu vou apresentar lá no seminário, acho que o professor vai se interessar nisso. E só preciso apresentar eu, acho que está suficiente. É, Agora, mostrando mais o código, aqui é o cenário criar um review, e aqui, ó, deixa eu botar aqui, cenário, criar um review. Como eu falei, não está mais diferenciado por funções. Agora é assim que a gente escreve. E como que a gente escreve o teste? Given, o verbo. Aí tu vai abrir aqui parênteses, vai botar a primeira string, que é o que tem, né? O mesmo texto, para ele identificar pelo regex, vírgula, e aqui tu vai passar um arrow function como parâmetro. E essa arrow function tem um código do teu teste. Então aqui, ó, ele vai pro filme de teste. Eu clico no botão postar um review. Então esse sai.get, então sai.visit, ele visita uma página. É a página que eu estou visitando aqui. O sai.get, ele guarda na memória o valor de um seletor HTML. Então aqui eu estou selecionando o botão, aqui estou selecionando um HTML que tem uma class name modal, então é ponto modal. Aqui eu estou selecionando text area. E é assim que vocês vão selecionar os seus componentes. E aí, a partir dessa seleção, você pode verificar. Então, eu não quero só um botão, eu quero um botão que contém o texto, postar um review. E eu quero fazer o que nele? Eu quero clicar. Aqui, eu quero um ponto modal e eu quero que ele exista. Aqui eu quero text area e eu quero type escrever filme muito bom. Isso aqui tá uma bagunça, que é meu componente lá de estrelas. Como é biblioteca externa, eu devo escrever esse códigozão para testar ela. E outro ponto, é o terceiro ponto agora, eu já falei dois, esse aqui é o terceiro. Quando vocês não estiverem conseguindo selecionar esse sai.get, um seletor HTML, ora por não ter um seletor HTML que esteja encontrando, ora por não ser específico o suficiente, ou seja, aquele seletor tem mais de um componente, tu vai escrever dessa maneira aqui, ó, data-test-id igual, tu passa a string com o nome do test ID. E o que é isso? Basicamente, no teu componente, tu vai criar esse teste ID. Então, deixa eu mostrar aqui como é que eu fiz no meu.
Componente modal. Pronto. Aqui, ó. Data, task, test ID, rate component. Então, eu escrevi aqui. Isso é basicamente um parâmetro do meu HTML que ele só vai ser utilizado no meu teste. Então, eu criei justamente para isso, para poder selecionar esse componente. E aí, vocês criam dessa maneira. Aí, aqui eu chamei ele de rating. Aí, depois eu cliquei em enviar. Aí o modal fecha, ele verifica se o modal não existe mais. E eu posso ver meu review no fórum. Então ele verifica, né, se existe um post que contém o texto filme muito bom, que é o texto que eu criei no meu review. E verifica se existe. E vocês estão vendo aqui que essas 6 etapas, vocês não estão vendo, né? Eu vou falar para vocês agora. Essas 6 etapas de criar um review são as mesmas das 6 etapas iniciais de apagar um review. Porque para apagar, tu precisa criar um primeiro. E apenas essas 3 últimas são únicas. Ou seja, quando eu vim aqui no meu apagar um review, eu só preciso codificar as minhas 3 últimas etapas, porque as 6 primeiras já foram codificadas. Essa é a vantagem, não precisa ter código duplicado. E aqui, ó, eu clico no botão opções do meu review, eu clico no botão deletar, o meu review é removido. Beleza. Então já está nosso projeto rodando aqui, ó. É, localhost. Agora vamos testar ele. Como testa? Abre o terminal aqui no diretório novo, cd frontend, e aqui vocês vão executar esse comando aqui, ó. Deixa eu aumentar. Então aumentei demais. Aqui, npx cypress open, e ele vai abrir o Cypress pra gente. Tem um componente teste e o end-to-end testing. Não uso um componente teste end-to-end sempre. Selecione o Chrome de navegador, preferência. E aqui, ó, vocês estão vendo que tem um dashboard com um monte de coisa, você não precisa mexer em nada. É só criar os arquivos lá que eu tinha explicado para vocês, que ele vai automaticamente aparecer aqui. Então eu vou testar aqui esse post.feature. Rodou, rodou, rodou. Rodou meus 4 testes. Eu vou mostrar aqui para vocês funcionando. Eu clico no postar um review, que é o botão que eu tinha falado. Aí ele verifica se o modal existe. Ele escreve filme muito bom. Ele seleciona 5 estrelas. Poxa. Seleciona 5 estrelas aqui, ó. Tá embaixo aqui, mas dá pra ver. Aqui, 5 estrelas. Depois ele clica em enviar. Ele verifica se o modal fechou e ele verifica se tem um filme muito bom. E eu vou mostrar aqui pra vocês apagar um review também. Que ele faz a mesma coisa até aqui. E depois, ó, ele clica nessas opções aqui. Clicou aqui. Clica no botão deletar. Clicou. E ele verifica se foi apagado. Que é justamente aqui, ó. Post should not exist. Então, vocês vão ter que escrever isso. Eu recomendo que vocês usem dados. Foi mal. Se você criou um dado, tu apaga. Muita gente não estava fazendo isso no teste do back-end. E às vezes o teste só podia rodar uma vez. Se tu rodasse 2 vezes seguido o mesmo teste, ele reprovava. É, isso no back-end é até de boa, porque o professor não chegou a rodar e não chegou a ver. Mas aqui no front-end ele vai provavelmente pegar o computador, vai rodar todos os testes e testar teste por teste. Então, se você criou alguma coisa no teu teste, tem que ter uma maneira de apagar. Mesmo que tu não consiga apagar pelo front-end, cria um código que apaga, tá ligado? Nem que esse código seja, nem que esse código seja uma requisição, por exemplo, que vá lá direto na requisição apagar, mas não pode deixar um dado lá que tu criou no teste existindo. Isso é uma prática e o professor com certeza vai ter a ponto. A bibliografia do livro fala várias vezes sobre isso. Os testes têm que ser first, sei lá, independente, não sei. Deixa eu pesquisar aqui. First acrônimo testes. Aqui. Ele tem que ir rápido, isolado, independente, repeatable, ou seja, tem que ser isolado e tem que ser repetível. Self-validating, timely and understandable. Então, sigam isso aqui quando forem escrever o teste de vocês. A bibliografia do livro fala muito disso. O professor fala muito disso nas aulas. Então não dá para criar um código que ele cria um teste e cria uma informação e ele não apaga, porque não é repeatable. A segunda vez não vai mais ter como, vai ter 2 informações iguais. E não é isolated também e independent. Então é isso.
Espero que vocês tenham entendido e conseguido compreender que isso aqui agilize para vocês o processo de criação de testes. Muito obrigado e vamos aí criar esses testes para terminar esse projeto e se livrar logo de mais uma disciplina para poder focar nas outras, né? Porque a faculdade é assim. O cara terminando tem que focar nas outras. Essa greve aqui ferrou a gente, velho. Isso aqui é mais um desabafo do que um encerramento de vídeo, né? Então é isso, muito obrigado aí, tchau.